Boa noite, a paz seja convosco, amém? Boa noite, a paz seja com todos. Glória a Deus. Antes de nós começarmos hoje esse nosso culto online de sábado, para fazer uma oração para que Deus abençoe esse nosso momento. Feche seus olhos onde você está. Pai amado, nós iniciamos aqui essa noite mais um culto na Tua presença. Pai, um culto à distância, mas na certeza que o Senhor está presente em cada casa, em cada lar. Pai maravilhoso, abençoe cada família. Deus abençoe cada lar nesse momento, cada vida. Abençoe, Pai, esta mãe, este pai, este filho. Abençoe todos dessa família, Pai. Abençoe também o nosso Brasil. Deus, nos livra, Pai querido, de toda a peste. Nos livra, Pai, de toda a obra maligna. E nessa noite eu quero agora, Pai, iniciar esse culto com essa pequena e humilde oração em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Eu quero ler um texto onde, num momento como esse, todos estão praticamente lendo esse texto. É um texto que vai de encontro com a nossa realidade, do que nós estamos passando nesse momento. E esse texto muito conhecido, né? E esse texto ele diz assim, em 2 Crônicas, capítulo 7 ao 11. 2 Crônicas 7 ao 11 diz assim: Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: Ouvi a tua oração e escolhi para mim esse lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre meu povo, no versículo 14, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Nós observamos nesse texto tão conhecido, aqui que nós estamos lendo aqui, e Salomão após edificar ali a casa do Senhor, né? Deus apareceu à noite a Salomão e falou para Salomão: olha, escolhi esse lugar para ser a minha casa. Irmãos, o que eu quero dizer para vocês nessa noite, vocês que estão nos ouvindo? Estou aqui do lado da pastora hoje, vou fazer essa primeira parte e a pastora vai fazer a segunda parte aqui da mensagem que Deus preparou para ela. A minha vai ser bem breve aqui, bem rápido, para vocês que estão aqui nos assistindo. 4 segredos que nos dias atuais não é mais segredo para nós. 4 segredos desse texto que nos leva a se voltar para Deus novamente. Se você observar a Bíblia, em toda a história humana, em toda a história da existência do homem, desde quando o homem caiu, o homem pecou, Deus sempre procurou, né? Deus sempre procurou trazer o homem para perto dele. Em toda a existência do homem, desde quando o homem caiu, Deus sempre procurou trazer o homem próximo dele. Mas eu quero compartilhar com vocês aqui esses 4 segredos que nos aproxima de volta a Deus, que vai fazer com que o homem, que vai fazer com que nós venhamos a estar próximo de Deus, porque nós se afastamos de Deus. Por meio desse texto aqui, nós vamos conhecer então esses segredos para um avivamento de cura na nossa terra, na nossa nação e no mundo também. Primeiro, humilhar-se. Nesse texto aqui fala, né? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, né? Ou seja, precisamos, irmãos, se humilhar mais na presença de Deus.
nós estávamos muito acomodados nas nossas casas. Quantas pessoas que têm se humilhado diante da situação, têm se humilhado diante do homem, mas não se humilhou mais diante de Deus. Existem muitas pessoas que tinham as suas Bíblias abertas nas suas casas, abertas simplesmente só por estar aberta. Mas quantas vezes eu faço essa pergunta para você, quantas vezes você já se humilhou diante de Deus? E a primeira condição para Deus se voltar para nós, para Deus estar próximo de nós e nós próximo dele, primeiramente é se humilhar, ou seja, se quebrantar diante de Deus. Vamos fazer um quebrantamento coletivo. Talvez não houve um quebrantamento individual. Vamos agora, é momento de nós agora não pensar só em nós, é momento de nós não pensarmos no A, no B, não, é momento de nós agora estarmos todos juntos num quebrantamento coletivo, para que Deus venha agir em nosso favor, né? Primeiramente então é humilhar perante o Senhor, ou seja, que haja um quebrantamento. Em Tiago 4:10, Tiago capítulo 4 do versículo 10, diz assim, vamos ler o 8: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós, limpai as mãos pecadoras. Quebrantamento é se desfazer de tudo, se limpar de todo pecado, tudo aquilo que tem entristecido o coração de Deus, né? Nós tivemos aí agora, vamos falar do nosso Brasil, nós tivemos agora no último carnaval, quantas pessoas se escarneceram de Deus, quanta zombaria teve de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos falar aqui do nosso país mesmo. Quantas pessoas que estão na igreja, que você vê que a pessoa nem participa da ceia, leva as coisas de Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira. E muitas pessoas hoje estão preocupadas, como eu vou tomar minha ceia, mas muitos nem se preocupavam, nem ligavam, porque a ceia é o momento de nós renovarmos a nossa aliança com o Senhor, é o momento em que nós choramos, nos arrependemos do nosso pecado para participarmos. E aqui a Bíblia fala aqui, em Tiago 4:8, fala assim também: senti as vossas misérias, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Então, primeira condição para que nós venhamos a nos aproximar novamente de Deus e que Deus venha se aproximar de nós, é nos humilhar perante o Senhor. Humilharmos. Amanhã será um dia de clamor, amanhã será um dia que nós vamos jejuar, então vai ser uma oportunidade que nós vamos ter de se humilharmos perante o Senhor. Segundo ponto que eu quero colocar aqui, orar, né? Orar a Deus. Nós queremos ter uma resposta, mas a resposta vem mediante a nós clamarmos a Deus, né? Vemos que esse avivamento, esta cura que nós queremos de Deus, ela vem através do nosso clamor, da nossa oração, quando nós oramos, e nessa oração nós fazemos a nossa confissão de pecados. Deus quer isso. Deus quer essa confissão. Deus quer que nós venhamos a reconhecer que Ele é o nosso Senhor. Deus está permitindo tudo isso para que o povo se volte a Ele novamente. Deus não quer o nosso fim. Deus tem coisas boas para nós. E a segunda condição aqui, que nós falamos aqui, buscar, que se chama pelo meu nome, e orar, né? Então nós precisamos orar, buscar o Senhor, clamar coletivamente. Amanhã vai ser um momento de clamor. Você vai fazer o seu jejum, você vai fazer a sua oração com Deus. Vamos clamar, vamos buscar o Senhor. É momento de buscarmos a Deus. É momento de você estar na sua casa, buscar a Deus, ao Senhor de todo o seu coração, tá bom? Em nome de Jesus. Eu estou sendo rápido aqui porque a pastora ainda vai pregar ainda. Terceiro ponto que eu quero colocar aqui também, sobre esse texto: buscar a face do Senhor. Buscar a face de Deus, né? Buscar a presença dele na nossa vida, né? Buscar a face do Senhor
requer insistir com Deus, chorar na presença de Deus. Ontem nós tivemos aqui na igreja um momento de clamor. Esteve eu, a pastora e mais umas 2 pessoas. Nós choramos aqui na presença de Deus. Nós dobramos nossos joelhos. Nós buscamos a face do Senhor. Nós choramos na presença dEle. Nós buscamos esse relacionamento com Deus. O nosso relacionamento com Deus, o meu e da pastora, não estava quebrado. Mas nós buscamos em favor da nação, em favor do povo, em favor daqueles que precisam ser salvos. Nós choramos por eles. Nós buscamos a face do Senhor, buscamos pela misericórdia de Deus, porque nós precisamos da misericórdia do Senhor. E aqui, buscar a face do Senhor, você vai mais profundo. É você pedir insistentemente, clamar, buscar, bater na porta por socorro. É buscar essa face, buscar a presença de Deus continuamente. E eu acredito que quando tudo isso acabar, a sua vida não pode ser mais como era antes. Quando tudo acabar, você não pode mais viver um evangelho podre, um evangelho falso. Quando tudo isso acabar, que Deus vai dar o fim, eu espero que você agora se volte para Deus mais humilde, com mais amor. Eu espero que você se volte para Deus sendo um homem de Deus verdadeiro, uma mulher de Deus verdadeira, sendo mais sensível à voz do Espírito Santo. Vamos fazer isso, vamos buscar a face do Senhor, vamos buscar sentir a presença de Deus, vamos buscar. Esse texto aqui está nos convidando, né? Esse texto aqui estava para o povo de Israel, e hoje esse povo se encaixa a nós. Nós somos esses escolhidos de Deus também. Você pode ter certeza que você é uma escolhida de Deus. O Brasil é um país escolhido por Deus. Deus, através do nosso Brasil, quer manifestar a tua glória. Amém? Que nós venhamos a buscar a face do Senhor continuamente. 4º item que eu coloco aqui: se converter dos teus maus caminhos. Está na hora de nós abandonarmos o mau caminho, o caminho da concupiscência, o caminho do pecado, o caminho da porta larga, o caminho do meu eu posso tudo, eu não preciso de Deus, eu tenho meu dinheiro, eu não preciso ir na igreja, eu não preciso de pastor. Para com isso, busca se converter desse mau caminho, o caminho da desobediência, o caminho que tem te levado a outra porta larga, o caminho que só tem trazido discórdia, só tem trazido ruína na tua vida. Deus está falando aqui, ó, eu quero que vocês se convertam, que vocês larguem os seus maus caminhos. Coloquei aqui o clamor do Senhor para com o homem se converta dos seus maus caminhos, é vista diante de Deus como coisas boas. Amém? Então hoje Deus quer que nós venhamos a largar o nosso mau caminho, e no dia de amanhã ou no dia de hoje você venha se dedicar ao Senhor com o teu jejum e oração, lágrimas, não lágrimas fingidas, mas lágrimas genuínas, de um arrependimento genuíno, que você fala assim: Deus, que comece de mim. Você pode ser aquela pessoa que diz assim: eu não tenho pecado, eu não tenho erro, eu não tenho, eu sou bonzinho. Não, que você possa dobrar os seus joelhos e falar assim: Senhor, se existe algum mau caminho dentro de mim, tira. E Jeremias 29:13 diz assim, Jeremias 29:13 diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. É impossível buscar o Senhor, né? É impossível buscar o Senhor se você está vivendo os seus maus caminhos ainda. Para buscar o Senhor, a face do Senhor, como eu falei, arrependimento, quebrantamento do nosso eu, quebrantamento do pecado. O que está distanciando o homem de Deus é o pecado. Não deixe que o pecado destrua a tua vida, não deixe que o pecado destrua a tua família. Não vamos deixar que o pecado da humanidade, que a Bíblia fala que o mundo jaz do maligno, mas Deus tem muitas pessoas para salvar ainda.
Tem muitas pessoas que Deus precisa fazer a obra. Vamos trabalhar para o Senhor. Quantos irmãos ligam para mim, mandam mensagem de saudades, dizendo: pastor, eu quero voltar, eu não quero mais voltar como antes, eu quero voltar diferente, pastor, eu quero fazer a obra, eu quero voltar mais com o coração, pastor, como posso dizer, eu quero voltar com o coração mais humilde diante de Deus, para fazer a obra de Deus. Que esta noite, que amanhã, no dia de amanhã, seja um dia de clamor. Eu quero explicar uma coisa para você. Então amanhã é um dia de clamor. Um clamor, uma convocação feita pelo nosso presidente. Nosso presidente fez uma convocação de clamor para toda a nação. E não é um clamor político, não. É um clamor pelo Brasil. Você tem que querer o bem do Brasil. Então, se eu quero o bem do Brasil, se eu quero o bem do meu país, se eu quero o bem da minha nação, se eu quero o bem da minha casa, porque, irmãos, se você está torcendo contra o Brasil, se o Brasil quebrar, você vai quebrar também. Todos nós vamos quebrar. Só que nós temos um Deus, como o texto ensina aqui, que nós podemos clamar por Ele. Então amanhã vai ser um dia de jejum e oração, de clamor a Deus. Hoje eu vi uma cena na internet onde uma igreja, todos estavam se reunindo na porta da igreja, todos estavam clamando do lado de fora da igreja, de joelhos. Por que nós não fazíamos isso antes? Nós só fazemos isso quando nós estamos em perigo, né? Nós temos que fazer isso aí todos os dias. Então eu quero dizer para você nessa noite que amanhã nós vamos fazer esse momento de clamor. Você não precisa jejuar o dia todo. Você jejua 1 hora. De repente você fala: pastor, eu não consigo jejuar o dia todo. Então jejua 1 hora, mais 1 hora de oração e consagração. Mas desliga o celular, desliga a televisão, mais 1 hora de oração e jejum diante de Deus, orando, como nós fizemos aqui no culto. Nós estivemos aqui ontem, ficamos 1 hora de joelhos. Ou se você preferir, pode ficar até meio-dia, o dia todo, não sei. Mas faça, tira um tempo para clamar, não só por você, clamarmos todos juntos ao Senhor. E eu tenho certeza que depois do dia de amanhã vai vir uma resposta positiva de Deus a toda essa situação que está acontecendo conosco. Eu creio em Deus verdadeiro. Amém? Que Deus abençoe o nosso Brasil e que Deus abençoe a todos no nome do Senhor. Amém? Pai, no nome de Jesus, eu quero agora orar pelo nosso Brasil. Orar também, Senhor meu Deus, por aqueles que estão de frente a essa pandemia, pelos médicos, enfermeiros. Muitos talvez tenham sido contaminados. Pai, tenha misericórdia desses profissionais que estão de frente. Deus, abençoe as nossas autoridades. Deus, dê sabedoria ao nosso prefeito. Dê sabedoria também ao nosso governador. Dê sabedoria ao nosso presidente, Pai. Às nossas autoridades constituídas, Pai. Deus, em nome de Jesus, nós estamos vivendo um momento difícil. No momento em que nós tememos pela vida, tememos também pela economia. Oh Deus, são situações difíceis, mas que nós sabemos que há um Deus que está vivo, há um Deus que está no controle de toda e qualquer situação, há um Deus que está esperando uma posição nossa, há um Deus que está esperando um clamor. Oh Deus, nós somos o teu povo. Eu sei que o Senhor quer fazer grandes obras sobre esse país ainda. Nem tudo está perdido. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nos abençoe no dia de amanhã. Nos abençoe nessa noite, Pai. Deus, o Senhor sabe que o meu coração está almejando logo para voltar, Pai. Deus, obrigado por nós estarmos aqui. Amém. Irmãos, meu coração está almejando para voltar logo. Nossa, eu não estou aguentando mais. Não estou aguentando mais. Deus abençoe a todos, pastor. Glória a Deus. Irmãos, eu quero compartilhar algo que Deus colocou no meu coração para nós estarmos meditando, nessa noite. E eu quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor no livro de Números, capítulo 21. Nós vamos ler a partir do verso 4
Números capítulo 21, nós vamos ler do verso 4 ao verso 9. O tema dessa pregação, o tema dessa palavra de Deus é: olhe para Jesus, olhe para Jesus. Diz assim a palavra: a serpente de bronze. Em seguida partiram do monte Or e tomaram o caminho para o Mar Vermelho, a fim de contornar a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente e começou a se queixar contra Deus e contra Moisés. Por que você nos tirou do Egito para morrermos aqui no deserto? Aqui não há o que comer, nem o que beber. E detestamos este maná horrível. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. O povo clamou a Moisés: pecamos ao falar contra o Senhor e contra você. Ore para que o Senhor tire as serpentes do nosso meio. E Moisés orou pelo povo. O Senhor lhe disse: faça a réplica de uma serpente venenosa e coloque-a no alto de um poste. Todos que forem mordidos viverão se olharem para ela. Moisés fez uma serpente de bronze e a colocou no alto de um poste. Quem era mordido por uma serpente e olhava para a réplica de bronze era curado. Vamos orar. Senhor, te louvamos por mais esse momento. Hoje estamos sendo agraciados, ó Deus, por duas palavras do Senhor para os nossos corações. E agora, Pai, eu peço a bênção do Senhor, a direção do Teu Santo Espírito para pregar essa palavra, para meditarmos, ó Deus, nesse texto que grandes coisas tem para nos ensinar. Meu Deus, que essa palavra encontre abrigo, agasalho em cada coração e que nós possamos, ó Deus, sermos transformados por ela. Que os corações que recebem a Tua palavra nesta noite, aqueles que virão ouvir essa palavra, que a recebam de bom grado, que a recebam com o coração aberto e que o propósito do Senhor, meu Deus, se cumpra sobre essa vida, se cumpra sobre esta família, ou seja, aonde for que essa palavra chegar, a cada vida que essa palavra alcançar, que o Teu poder opere sobre esta vida, salvação, libertação, transformação, em nome de Jesus. Assim seja. Amém. Glória a Deus. Irmãos, vamos meditar um pouco nesse texto. Glória a Deus. Conforme nós lemos aqui, nós observamos que, enquanto os israelitas estavam se dirigindo para o sul, eles encontraram condições dentro dessa viagem que eles estavam fazendo, né? Eles tinham saído do Egito e estavam a caminho de Canaã. Já havia passado alguns anos. Sinceramente, eu não sei dizer exatamente quantos anos, mas o texto mostra para nós que muitos daqueles que haviam saído do deserto, né, do Egito, já tinham morrido. Nós vemos o que? A segunda geração daqueles que haviam saído do Egito. E esse povo começou a murmurar. Nessa viagem eles encontraram muitas dificuldades, né? A viagem estava muito tediosa, muito cansativa, com muitas dificuldades, assim como seus pais haviam enfrentado quando saíram do Egito, né? Experimentaram o passado no deserto. E em face dessas dificuldades, esses problemas, essas condições desérticas, né? Do deserto, a murmuração do povo atingiu novamente uma grande intensidade, como havia sido no passado, nos dias dos pais destes que agora estão ainda nessa peregrinação. E no verso 5, nós vemos eles reclamarem, e eles dizem: aqui nem pão, nem água há. Murmuram, reclamam. E nós temos duas observações dentro dessas palavras. Em parte, eles tinham razão, não é verdade? Em parte, eles tinham razão, pois não havia no deserto provisão nem de pão e nem de água que aquela terra, ali onde eles estavam passando, pudesse fornecer a eles. Então, em parte, eles tinham razão. Por outro lado, eles estavam errados no que tange ao fato
de que Deus suprira no passado as necessidades deles, enquanto eles estavam peregrinando pelo deserto, e Deus estava suprindo de maneira milagrosa cada necessidade básica que eles estavam necessitando durante essa peregrinação. Então, da mesma maneira que Deus havia suprido enquanto seus pais eram vivos, Deus estava provendo, suprindo nos dias dos seus descendentes nesse tempo de peregrinação. E essa reclamação levantou a questão acerca da suficiência de Deus. Levantou essa questão, se Deus estava realmente suprindo as necessidades deles. Então, foi basicamente essa falta de fé com que fez com que Deus se desgostasse dessa nova geração, desses que nasceram ali, que cresceram, né, ao longo da peregrinação do deserto. Lembrando que eles ficaram 40 anos do Egito até entrarem na Terra Prometida. E essa reclamação, essa murmuração levou Deus a se desgostar do seu povo, né, a ficar, nas nossas palavras humanas, né, a ficar triste, né, diante da ingratidão. Deus dava ali todos os dias o maná, né, pontualmente de manhã Deus mandava o maná, Deus entregava, precisavam de água, Deus supria água, e mesmo assim esse povo continuava murmurando, continuava reclamando. E por causa desta murmuração, o Senhor ele enviou uma praga de serpentes ardentes, serpentes venenosas, que trouxe morte. Muitos daqueles que foram picados, né, como diz aqui, então o Senhor enviou serpentes venenosas, no verso 6, que morderam o povo, e muitos morreram. E em face das mortes por causa da praga, as pessoas elas se conscientizaram do erro que estavam cometendo. Elas tomaram consciência da reclamação que elas haviam feito e foram procurar Moisés, foram pedir a Moisés, clamar a Moisés que orasse a Deus, que intercedesse por eles diante do Senhor. Imploraram para que Moisés orasse ao Senhor para que tirasse aquelas serpentes venenosas. E eu quero chamar a atenção aqui, nesse ponto, a três pontos interessantes. Primeiro, no verso 8, nós vemos a instrução de Deus a Moisés, que era que ele fizesse uma serpente de metal, que seria colocada sobre uma haste, sobre um poste. Então essa foi, diante da intercessão de Moisés, diante da oração que Moisés fez ao Senhor, a instrução de Deus foi, primeiro, que ele fizesse uma serpente de metal e colocasse sobre um poste, sobre uma haste. A segunda observação, tinha de ser essa serpente de metal, ela tinha de ser erguida bem alta sobre o acampamento, de forma que fosse vista por todas as pessoas, por todo o povo de Israel ali naquele acampamento. Todos precisavam enxergar essa serpente. Terceira observação, quem fora mordido por uma serpente evitaria a morte simplesmente olhando para a serpente de metal, conforme a instrução no verso de número 9. Então, aqueles que haviam sido mordidos pelas serpentes venenosas, ao olharem para a serpente de metal, seriam curados. Irmãos, esse incidente que nós vemos aqui no livro de Números, ele é também citado pelo apóstolo João no Novo Testamento, lá no Evangelho de João, no capítulo 3, verso 14 e 15. E João ele cita essa passagem de Números para ilustrar o que Jesus fez em nosso favor, o que Jesus fez em nosso lugar. E no Evangelho de João, capítulo 3, verso 14 e 15, diz assim: E como Moisés levantou a serpente no deserto, palavras escritas pelo apóstolo João,
ditas por Jesus Cristo. Essas palavras foram ditas pelo Senhor Jesus. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, essa passagem de Números e do Evangelho de João, nessa quarentena, nesse tempo, né, que a gente está vivendo hoje, em razão do coronavírus, tem tudo a ver com esses dias. Da mesma maneira que Deus ordenou a Moisés que fizesse uma haste grande, fizesse uma serpente, fosse colocada bem alta, e todos aqueles que olhassem para aquela serpente seriam curados. Irmãos, Cristo, nesses dias que a gente está vivendo, nessa quarentena que nós estamos vivendo, né, sem poder termos os nossos cultos presenciais, Cristo, simbolicamente, ele está sendo levantado. Sim, Cristo está sendo levantado. Por quê? Irmãos, nesses dias que nós estamos vivendo, no Brasil, na Espanha, na Europa, na França, Estados Unidos, o povo cristão está orando. O povo cristão está pregando a palavra. Falando da realidade nossa aqui local, da nossa igreja local, nós temos muitos trabalhos de evangelismo que eram feitos, foram parados. A evangelização da feira foi parada. Por quê? Todas as vezes que a irmã convocava os irmãos para evangelizar na feira, a grande maioria não participava. Era sempre, desculpa a expressão, sempre aquele gato pingado. Eu tinha o hábito de fazer caminhadas de oração aqui no nosso bairro, onde nós tínhamos o propósito de orar e abençoar o nosso bairro e evangelizar. Acabei parando, porque todas as vezes que a gente fazia a convocação, a igreja não atendia. Era sempre aquela minoria, sempre aquele gatinho pingado. Mas hoje, diante da quarentena, Cristo está sendo levantado no mundo. Pessoas que nem conta nas redes sociais tinha, hoje tem Instagram, hoje tem Facebook, hoje tem YouTube e está pregando a palavra, está evangelizando, está falando do amor de Jesus. Irmãos, no tempo da igreja primitiva, a ordem do Senhor foi: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Mas o povo foi, depois que Jesus subiu aos céus, o povo foi se acomodando, voltando ao seu dia a dia. E Deus, na sua infinita sabedoria, manda ali uma grande perseguição através dos imperadores da época. E a igreja teve que fugir. E à medida que a igreja foi fugindo, foi se espalhando, o evangelho foi sendo anunciado, foi sendo levado para o mundo todo. E nesses dias, irmãos, nós estamos na mesma semelhança. Pessoas que nunca pregaram o evangelho hoje estão nas redes sociais falando de Jesus, anunciando as boas novas de salvação, chamando as pessoas ao arrependimento, a abandonarem o pecado, a se voltarem para Cristo. Eu particularmente acredito que nesses dias nós estamos vivendo, dentro da nossa geração, nós estamos vivendo a maior evangelização dos nossos dias. Eu particularmente acredito que nunca se houve nessa geração um trabalho de evangelização, de propagação do evangelho tão grande como está tendo hoje. Nunca se houve tanta oração como está tendo hoje. Pessoas que nunca oraram, pessoas que não tinham nenhum compromisso com a oração, hoje estão entrando dentro dos seus quartos, fechando a porta, buscando a Deus dentro dos relógios de oração, buscando a Deus através das convocações que a igreja está fazendo. Pessoas que nunca jejuaram ou que há muito tempo não jejuavam, hoje estão jejuando. Pessoas estão buscando a Deus de madrugada, porque realmente tem que ficar dentro de casa, portas fechadas. E o que eu vou fazer? Eu vou clamar. Eu vou fazer um vídeo, eu vou falar de Jesus, eu vou chamar as pessoas ao arrependimento, eu vou convocar as pessoas a fazerem a vontade de Deus, a se voltarem ao Senhor, e louvado seja Deus. Irmãos, Cristo está sendo levantado como nunca se foi levantado nos nossos dias, amém?
Cristo está sendo levantado. O mundo todo está olhando para Jesus. Nunca se viu em nossos dias os cristãos tão empenhados em buscar o favor do Senhor, em anunciar as boas novas de salvação aos perdidos. E louvado seja Deus por isso. Porque se há acomodação, Deus prepara uma pandemia para que nós cristãos saiamos do nosso comodismo. Amém? Para que a gente assuma a dianteira dessa guerra e clamemos a Deus, buscando ao Senhor. Louvado seja Deus por isso. No nosso país, pelo menos que eu me lembro, estou com 50 anos, eu nunca vi uma convocação nacional de um presidente convocando a nação toda a orar e a jejuar, a clamar ao Senhor Jesus. Isso já entrou para a história, para a glória e honra do Senhor. Cristo está sendo levantado. O mundo todo está olhando para Jesus. Amém? Glória a Deus. Porque as pessoas querem ser curadas. As pessoas querem que esse coronavírus seja varrido do nosso meio. Então vamos olhar para Jesus. Amém? A serpente levantada, a serpente de metal, é um tipo de Cristo que foi feito pecado por nós. Em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, a serpente, ela simboliza isso. Cristo se fez pecado. A serpente é símbolo do pecado, porque o diabo usou a serpente para fazer com que Adão e Eva pecassem lá no Éden. Então Cristo se fez pecado no nosso lugar. Amém? E ele foi levantado e ele recebeu sobre ele o juízo que nós merecíamos. Foi levantado lá na cruz, ao ser crucificado, ele recebeu sobre ele o juízo que era sobre nós. O que se evidencia nesses dois textos, de Números e de João, é a graça salvadora de Deus, que provê salvação e cura para todo aquele que responde com fé, que olha para Jesus com fé. Olhar é a mais simples expressão da fé. Inclui dirigir a atenção para Cristo, observá-lo, esperar dele uma resposta, esperar dele a cura, esperar dele que seja varrido esse coronavírus do nosso meio, depender dele. Porque, irmãos, aqueles que olhavam no texto de Números para aquela serpente recebiam vida. E aqueles que olham para Jesus Cristo recebem vida e vida eterna. Amém? Jesus veio para nos trazer vida. A cura, dentro do contexto de Números, não era trazida a todos em Israel que haviam sido picados, mas apenas àqueles que pela fé olhavam para aquela serpente de bronze ali naquele poste. A vida eterna é dom de Deus para aqueles que voltam o seu olhar para Jesus. E esse olhar tem que ser com arrependimento, tem que ser com fé. Amém? Aqueles que esperam em Jesus Cristo, esperam o seu favor, esperam a sua misericórdia, esperam o seu perdão, buscam em Jesus Cristo o seu perdão, a cura para o problema do pecado. É o perdão que nós temos em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. O perdão pessoal e a vitória sobre o pecado só podem acontecer para aqueles que olham para Cristo na cruz. Cristo foi crucificado, foi morto no nosso lugar, para que nós pudéssemos receber o perdão. Ele pagou a dívida dos nossos pecados e ele venceu a morte para nos trazer vida. Ele não está morto, ele ressuscitou ao terceiro dia, conforme havia dito que faria, para que nós tivéssemos vida eterna. Deus fornece os meios poderosos de redenção do pecado e do erro. Precisamos recebê-los pela fé em Jesus Cristo. Jesus é o meio que Deus providenciou para o perdão dos nossos pecados, e pela fé nós nos apossamos
desse perdão que está à nossa disposição. A serpente de bronze era um tipo de Cristo. O Cristo que, quando erguido na cruz, trouxe salvação e vida espiritual a todos que olham para Ele pela fé, o recebem pela fé. Sobre Jesus, olha o que o profeta Isaías escreveu em Isaías 53, versos 5 e 6. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Nós temos paz porque Jesus foi ferido, foi castigado por causa dos nossos pecados. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Irmãos, igreja, você que me ouve, você que me assiste nessa noite, ou que virá me assistir ou me ouvir, a vida para quem olhar para Jesus voluntariamente, com arrependimento e fé. Arrependa-se dos seus pecados e volte-se para Deus. Em todo esse episódio, nós devemos compreender uma coisa, que a salvação e a vida não vieram da serpente de metal em si. Essas bênçãos vieram do poder de Deus, que foi liberado pela fé e pela aceitação pessoal do plano que ele havia feito, delimitado, o plano que ele escolheu. Então, pela fé, ao olharem para aquela serpente de metal, eles receberam vida. Não é o símbolo que redime, mas o Cristo por trás do símbolo. Aquela haste com aquela serpente de bronze era um símbolo do Cristo que viria. Ele seria levantado na cruz pagando a dívida dos nossos pecados. E esse Cristo hoje está vivo porque ele venceu a morte. E hoje ele perdoa. Hoje ele recebe como filho a todo que olha para ele e crê no seu sacrifício. A todo que a ele se chega pela fé. A importância de entendermos isso é que mais tarde os hebreus, eles caíram no erro de adorar a serpente de bronze, lá em 2 Reis, capítulo 18, verso 4. Isso vem trazer para nós a seguinte advertência de que nós não devemos adorar homens. Nós não devemos nos sujeitar a homens, mas devemos adorar Deus, nos sujeitarmos a Deus. Eu sou apenas um instrumento nas mãos de Deus para trazer a palavra de graça de Deus sobre a sua vida. Sou apenas um instrumento. É a Cristo Jesus que você deve adorar. É a Cristo Jesus que você deve buscar. É em Cristo Jesus que você deve crer e confiar. Já estou terminando. Irmãos, tudo isso que a gente viu aqui, essa praga, essa maldição, que trouxe morte, tudo isso começou por causa do que? Da murmuração. Tudo isso começou por causa da reclamação dos israelitas diante das dificuldades que eles enfrentaram ali no deserto, né? Durante a caminhada para a terra prometida. Não murmure, não reclame. A gente está passando por tudo isso e provavelmente só Deus sabe o que vem pela frente. Mas eu quero nessa noite dizer para você, continue crendo em Deus. Continue confiando no Senhor Jesus, que a tua fé permaneça em Cristo, nas promessas de Deus. Leia a palavra de Deus, medite na palavra de Deus todos os dias. Tenha o cuidado de fazer tudo que está escrito na Bíblia, que é a palavra de Deus. Não é tempo de você abandonar a fé, porque infelizmente, irmãos, depois desse tempo, há aqueles que vão abandonar a fé, mas que não seja você. E eu quero dizer uma coisa: a murmuração foi feita pela falta de água e pela falta de pão, e pelo aborrecimento do maná. Eles começaram a reclamar até da provisão do maná. Se porventura o crente alguma vez chegar a ter
fome, se porventura o crente alguma vez chegar a ter falta de fome desse pão do céu, se você que está aí, que é cristão, que está me vendo hoje, e não está sentindo nem um pingo de vontade de jejuar amanhã, não está sentindo nem um pingo de vontade de ler a palavra de Deus, não está sentindo nem um pingo de vontade de orar, eu quero te dizer uma coisa, uma pergunta um pouco longa, mas presta atenção no que eu vou falar. Você que tomou a decisão que não quer mais saber de Jesus, sem Cristo, sem a proteção de um grande amigo, sem a direção de um divino guia, sem o ensino de um grande sábio, de um grande mestre sábio, sem a expiação de uma obra redentora, sem os socorros do sumo sacerdote que é Cristo Jesus, tudo isso que eu estou falando de Jesus, sem a esperança da segunda vinda de Cristo, como que você espera viver? Como que você espera passar por esse deserto? Pense nisso que eu estou falando, você que já desistiu de Jesus, você que não quer mais saber de Jesus, você que abandonou a fé, pense nisso que eu estou dizendo. Volte a olhar para Jesus. Volte a olhar para Jesus. E que Deus tenha misericórdia da sua vida. E que Deus te abençoe. Como Ele abençoou a todos os israelitas que olharam para aquela serpente. Eu quero convidar o pastor a estar aqui conosco. Glória a Deus. Palavra maravilhosa. Graças a Deus. Deixa eu falar para vocês, eu queria que vocês intensificassem as suas orações, porque Efésios 6,12 fala que nossa luta não é contra carne e sangue, mas a nossa luta ela é espiritual, né? Nossa luta é espiritual, tá bom, irmãos? Intensifica a sua oração para a nossa igreja, tá bom? Como vocês sabem, estamos fazendo nosso culto aqui online e agora mesmo chegou a fiscalização. Falou que não pode. Engraçado, né, irmãos? A igreja é um serviço essencial à população, né? A igreja é para trazer o socorro para as pessoas, né? Mas tudo bem, a gente sabemos que a nossa luta não é contra o homem, né? Nossa luta é espiritual. Mas Deus vai nos dar sabedoria e estratégia e vamos intensificar. E agora você tem que orar mais, tá? Porque por detrás desse coronavírus aí, que não é nada para Deus, há um poder demoníaco, maligno, querendo destruir a igreja de Jesus. Você precisa entender isso, tá bom? Deus já me falou isso, Deus já revelou isso para mim já, tá? Então intensifica sua oração pela palavra de Deus, pela igreja, tá bom? Não se acovarda. E agora minha fé aumentou mais ainda. Glória a Deus. Estou me sentindo como aqueles homens do tempo de Paulo lá, né? Não vou me acovardar, vamos continuar pregando o evangelho. Deus vai nos dar sabedoria e vamos pregar o evangelho, tá bom? Em nome de Jesus, amém? Deus vai nos dar a estratégia como nós vamos realizar o culto amanhã, tá? E amanhã vai ter o culto, tá bom? Então Deus abençoe cada um, tá? Não fique triste, é o motivo de nós nos alegrarmos no Senhor, por isso, tá bom? Estamos aqui fazendo todas as exigências que foram pedidas, né? Não temos muita gente aqui, eu, a pastora, as pessoas que estão aqui filmando, só isso. Mesmo assim não pode. Como Jesus disse, perseguiram a mim, perseguirão a vós. Né, irmãos? O comércio, bom, não vou nem falar nada, tudo bem. Não vou ficar falando nada não. Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa palavra, obrigado pelas perseguições. Deus amado, mais uma vez eu lhe peço, o Senhor dê sabedoria aos nossos governantes, Pai. Deus, que os nossos governantes, Pai, não se virem contra a Tua obra, que os nossos governantes, Senhor meu Deus, não caia na besteira de lutar contra a Tua obra. Pai, nos abençoa, abençoa a nossa igreja, abençoa o nosso Brasil, amém? Irmãos, que amanhã nós podemos... Amanhã vai ter escola bíblica, tá bom? O pastor vai dar o aviso da escola bíblica, 9 horas, pode dar, pastor? Amém. Você encerra. Amém. Amados, então amanhã, às 9 horas da manhã, nós vamos ter a escola bíblica para a glória e honra do Senhor, amém? E às 18 horas o culto também para a glória e honra do Senhor. O Senhor vai nos dar sabedoria, vai nos dar estratégia. Então 9 horas da manhã, não perca a escola bíblica.
E antes de dormir, medite no Salmo 34. Amém? Leia o Salmo 34, medite nele. Não esqueça na sua casa de orar por nós, pela nossa igreja local. Amém, irmãos? Verdade. Ore mesmo agora, em nome de Jesus. Amém. Eu vou dar a bênção apostólica. Coloca a mão no seu coração. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo estejam no altar de cada coração. Em Cristo somos mais. Glória a Deus. Deus abençoe a todos.